Boa tarde, telespectadores da Televisão Comunitária e Cultural de Pelotas. A TV tem a direção geral de Paulo Oliveira e Cris Simões, trabalhos técnicos do Birinha. Estamos em nossos estúdios com o advogado trabalhista Halley de Souza. Boa tarde, Halley. Boa tarde, Odilon. Satisfação estar contigo aqui no teu programa. Bom lhe rever, né? E uma satisfação estar aqui em Pelotas conversando com os nossos telespectadores da TVC. Halley, você é um advogado trabalhista. Na realidade, a história do direito trabalhista já faz muitos anos, né? É verdade. É sempre importante, né? Nós falamos da perspectiva da história, porque se a gente for olhar há 150, 200 anos atrás, principalmente depois da segunda Revolução Industrial, nós tínhamos o trabalho como uma mercadoria ou fosse. E aí tu tinha situações, antes da legislação, né? Tu tinha situações muitas vezes que as pessoas trabalhavam 14, 15, 16, 18 horas como se fosse normal, né? Se entendia que o trabalho era a mesma coisa do que o contrato de compra e venda. Com o passar do tempo, foi se criando as regras de proteção do trabalho, chamado direito do trabalho, e foi evoluindo isso para um sistema de proteção, que no nosso país já foi bem melhor, né, Odilon? Infelizmente, todo esse sistema de proteção que a gente tinha, ele acabou caindo por terra com a reforma trabalhista, que foi feita pelo ex-presidente Michel Temer, que depois do golpe que nós tivemos no Brasil, golpe contra a presidenta Dilma, o Michel Temer acabou assumindo e fez a reforma trabalhista que diminuiu um conjunto significativo de proteções. Mas nós ainda temos a carteira assinada, a limitação da jornada, ainda se tem o direito ao 13º, às férias, ainda se tem ainda situações que nós podemos dizer como uma legislação que é o direito do trabalho que nós trabalhamos propriamente dito. Fora o direito do trabalho, esse que é da iniciativa privada, das relações privadas, nós também temos, né, o direito dos servidores públicos, que é uma outra área muito importante, é uma situação que nós também advogamos. Eu tenho um escritório com a base na cidade do Rio Grande, né, que chama-se Lindemeyer Advocacia Associados, um escritório que tem 36 anos de história, e nós advogamos parte para o setor privado, que são essas leis que eu te falei, que foram evoluindo, que dão origem à CLT, à carteira assinada, que foram muito atacadas, mas tem também a parte dos servidores públicos. E aí, nos servidores públicos, há também uma legislação específica, que são os estatutos, né? Sejam os servidores municipais, aqui do município de Pelotas, ou servidores estaduais, possuem leis que regulamentam este trabalho nos estatutos. E os federais na 8.112, que é o Estatuto para os Servidores Federais, do qual nós trabalhamos também com muita intensidade. Agora há pouco, inclusive, estava gravando um vídeo, né, que destacava um direito que muitas vezes os servidores acabam se aposentando e não se dão conta, que é o direito à licença-prêmio, à indenização da licença-prêmio, que era um direito que os servidores tinham de que a cada 5 anos de trabalho, né, eles tinham direito a 3 meses de licença-prêmio. Há muitos servidores que se aposentaram, não usaram este direito e podem estar com um direito de indenização. O STJ reconheceu, gravei um vídeo agora na minha rede social, quem quiser conferir, busque lá pelo meu nome, Halley, H-A-2-L-Z-Y, tem um vídeo ali informando deste direito. Então, esta basicamente é o que nós podemos chamar de direito do trabalho. A parte privada, que são a CLT, e o setor público, os seus estatutos, as suas organizações nos estados, nos municípios e na União. Estamos conversando com o advogado trabalhista Halley de Souza. Halley, com relação às instituições que vocês prestam assessoria, a sindicatos, como é que funciona? Nós temos uma longa tradição, né, o nosso escritório, como eu fiz referência agora há pouco, que foi formado lá há 36 anos atrás, nós temos uma longa tradição de advogar para sindicatos, né? Sindicatos que são entidades que organizam os trabalhadores, e a nossa advocacia é para trabalhador e para trabalhadora. Tá? Nós temos orgulho hoje de ter 18 sindicatos, como eu fiz referência no início, são os sindicatos, parte deles do setor privado, né? Sindicato da alimentação, sindicato dos taxistas, lá da cidade do Rio Grande, e também do setor público. Nós advogamos para os professores da Universidade do Rio Grande, né? A Profurg, que é a seção sindical do ANDE Sindicato, para os técnicos da Universidade do Rio Grande, advogamos para os municipários, professores municipários, o Sinterg. Então, nós temos um conjunto expressivo
desses sindicatos que nós assessoramos, Odilon, sempre na perspectiva de uma advocacia voltada exclusivamente para trabalhadores e para trabalhadoras. Essa é a nossa história, é o nosso carro-chefe. Halley, eu gostaria das suas considerações finais aos telespectadores da televisão comunitária e cultural de Pelotas. Olha, Diogo, eu agradeço por demais a oportunidade de estar aqui contigo, né, falando deste tema que é sempre muito importante, que é o tema do direito do trabalho, deixando aqui uma reflexão nesta parte final que entendo necessária. O que nós vivemos aqui no país no último período, que foi um período de retirada de direitos, nós precisamos avançar e corrigir isso. Como eu falei agora há pouco, o direito do trabalho ele evoluiu para entender que os trabalhadores precisavam de uma proteção. Entretanto, o que a gente viu nos últimos anos é um retrocesso, nós voltamos ao passado. Então nós temos muitas formas de trabalho hoje que são formas de trabalho precarizadas, né? O Uber, né? Situações que as pessoas não têm garantia, situações que nós chamamos a uberização, mas são esses novos contratos, essas novas relações de trabalho em que a pessoa acaba trabalhando ali muitas vezes num padrão muito parecido ao trabalho escravo, né? Um trabalho onde se trabalha muito e se ganha pouco. E que, portanto, o recado final é que a gente possa evoluir nisso, construir uma sociedade que a gente possa evoluir nesse pensamento de voltar a entender que não há organização social que não tenha como centro proteger o trabalho, proteger os trabalhadores, proteger aquilo que é a mola mestra da economia. Nós temos a compreensão de que não há trabalho sem ter um empresário, sem ter um empreendedor, mas a recíproca também é verdadeira. Não vai ter empresário, não vai ter lucro, não vai ter economia, se não tiver o centro disso, que são o trabalhador e a trabalhadora. Halley, eu quero agradecer então a sua participação nesse programa. Eu que agradeço, me coloco à disposição do teu programa e parabéns pelo trabalho que tu faz. Obrigado. Conversamos com o advogado trabalhista Halley de Souza. Tenham todos uma boa tarde, sempre na certeza de estarmos contribuindo para uma sociedade mais certa, justa e perfeita.